Em algum lugar entre a ciência e a fantasia, existe uma região nebulosa que sempre constitui um campo muito fértil para ideias novas e desinibidas. Essas ideias acabam desaparecendo na história como a música das esferas, ou se fossilizam em superstição como a alquimia e a astrologia. Mas antes que isso aconteça, elas podem perseguir a imaginação do homem durante séculos. Elas produzem seus efeitos sobre a ciência e os cientistas. Hoje, gostaria de contar a vocês a história de uma dessas ideias sombrias. Roger Boscovich. Nasceu em 1711, filho de mãe italiana e pai iugoslavo. Estudou para ser jesuíta, mas fez muitas coisas. Foi arquiteto, arqueólogo, diplomata, escritor e outras coisas mais. Não era um cientista, mas era letrado em ciências. Um dia, ele teve uma ideia. Suponhamos que a matéria consista de átomos. Essa ideia é velha. A novidade é que sabemos hoje, segundo Newton, que quando essas massas estão distantes umas das outras, uma força age entre elas. Ele elaborou um diagrama mais ou menos assim. Aqui é força, aqui é zero. E nesse eixo a distância entre dois átomos. Quando os dois átomos estão distantes um do outro, disse ele, a força entre eles é de atração. Isto é, menor do que zero. À medida que se aproximam uma da outra, essa força torna-se maior, já que varia com o inverso quadrado da distância. Mas isso se aplica quando os dois átomos estão muito distantes entre si. Poderíamos querer verificar se isso ainda é verdade quando eles estão muito próximos entre si. Suponhamos que quando eles se aproximam muito um do outro, essa força se transforme e se torne não mais atrativa, mas repulsiva. Ela vai acima de zero nesse tipo de diagrama. Ficaria assim. Quando se aproxima ainda mais, a força vai tornar-se novamente atrativa, assim. E talvez novamente repulsiva. Ele diz, se a força tem essa forma, quando os átomos estão a essa distância, não existe força entre eles. Esse é o ponto onde a força é zero. O mesmo nessa posição e nessa outra. Não há força nenhuma entre os átomos. Mas essas posições não são equivalentes entre si. Nessa posição, por exemplo, embora a força aqui seja zero, caso os dois átomos se distanciem um pouco mais um do outro, a força torna-se repulsiva positiva e tenta separá-los. Se os átomos se aproximam um do outro, a força torna-se atrativa, negativa, e tenta uni-los novamente. Embora não exista força nessa posição, a posição não é estável. Por outro lado, suponhamos que estejam nessa posição aqui. Então não haverá força entre eles. Caso se aproximem um do outro, a força entre eles torna-se positiva, repulsiva e tenta afastá-los. Caso se afastem, a força torna-se atrativa, negativa e tenta uni-los. Essa posição é uma posição de equilíbrio estável. A ideia é que os átomos podem estar unidos em teias estáveis de matéria, constituindo o mundo que podemos observar. Essa não é uma ideia científica legítima, pois não faz nenhuma previsão. Não há como testá-la. Mesmo assim, é uma ideia extraordinária. A ideia é que a matéria é constituída de átomos unidos por campos de força em posições de equilíbrio estável. A legítima descoberta científica dos átomos foi feita no século seguinte por John Dalton. A legítima descoberta científica de campos de força foi feita no século seguinte por Michael Faraday. Ambos foram fortemente influenciados por essa ideia estranha e nebulosa de Roger Boscovich. Estabilidade. O estado de um objeto que retorna ao seu ponto de partida depois de perturbado. Como uma bola de gude. Todo átomo de cada objeto sólido no universo mecânico se encontra numa posição de equilíbrio estável. Uma posição não muito diferente da teia de matéria imaginada por Roger Boscovich.
Mas enquanto Boscovich concebeu a estabilidade em termos do jogo das forças newtonianas, a ideia influenciou no conceito dinâmico de energia. Talvez ninguém aprecie mais o fluxo de energia do que um bombeiro, especialmente quando o calor se vai. Calor é energia. E energia, em suas muitas formas, é uma das dinâmicas propriedades do universo. Qualquer que seja a sua forma e independente de sua finalidade, a energia está em toda parte. E sempre estará, como sempre esteve. Não importa os usos e abusos que se façam dela, a quantidade total de energia no universo jamais diminui. No depósito do cosmo, as prateleiras estão tão cheias de energia hoje como estavam na manhã em que o universo começou a funcionar. Isso acontece porque a energia é conservada, sem exceção, de forma estrita e absoluta. A energia não pode ser criada, nem destruída. Mas pode ser transformada de muitas formas diferentes. A energia pode ser potencial e cinética. A energia pode ser quase celestial e simplesmente infernal. Mas não importa onde ou como, mesmo quando não há calor, a energia flui de uma coisa para outra. Até mesmo de um sanduíche para o aprendiz de bombeiro. A energia flui de muitas maneiras, de muitas formas, e entre muitas coisas. A energia é armazenada de muitas maneiras, em muitas formas e em muitas coisas. É armazenada na forma de energia potencial, por exemplo, armazenada num tanque de gasolina, a qual está carregada de energia potencial esperando para ser convertida. E onde quer que seja armazenada, a energia potencial depende da posição. Não da posição do tanque, mas, neste exemplo, das posições dos átomos dentro das moléculas da gasolina. A maneira pela qual qualquer objeto armazena energia potencial depende da posição do objeto. Quanto mais acima da Terra esse objeto estiver, mais energia potencial gravitacional ele terá. E a energia potencial varia com a posição do objeto. Quanto mais próximo o objeto do chão, menor a sua energia potencial. É óbvio, então, que a energia potencial está relacionada à posição. Enquanto a energia potencial está relacionada à posição, a energia cinética está relacionada à velocidade. Naturalmente, um corpo que se movimenta com rapidez possui mais energia cinética do que um outro que se movimenta lentamente. Mas qualquer corpo pode trocar a energia potencial por energia cinética, trocando a posição pela velocidade. Mais ou menos da mesma maneira que a energia potencial de um objeto depende de sua posição com relação à Terra. A energia potencial de um átomo depende de sua posição dentro da matéria onde se encontra. Moléculas de óleo possuem uma grande quantidade de energia potencial. Seus átomos estão ligados em moléculas pela força elétrica entre eles. Quando em ignição, rearranjam-se em outras moléculas que contêm menor energia potencial. Os jovens bombeiros que aprendem a respeitar esse fenômeno têm o potencial de chegarem a ser bombeiros velhos. Independentemente da idade e das circunstâncias específicas, a responsabilidade essencial de um bombeiro é apagar incêndios. Essa tarefa exige frequentemente o uso de água.